lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, eu sou Benedita da Silva, estou aqui para a gente dialogar um pouco, deputada federal pelo PT, participando neste momento de Mulheres Eleitas. A minha campanha foi uma campanha muito prazerosa, e vou dizer por quê. Porque não era só a minha campanha, era a campanha minha e a campanha de Lula. E isso trouxe para nós um gás muito grande, muitas esperanças, porque o Elas por Elas nos fez dialogar com as mulheres, muitas mulheres saíram candidatas, e nós encontramos exatamente dificuldade era na relação com as pessoas que não acompanharam a nossa trajetória de vida e que, nesse momento, indignados com a política, fizeram com que nós tivéssemos uma campanha bem dura, bem dura. Mas, entre nós, mulheres candidatas, nós fizemos, sim, essa campanha com muita alegria, com muito prazer. Tivemos as nossas dificuldades, porque sempre o cobertor é curto, mas se você estica um pouquinho também, você vai querer que estique mais. E foi importante ser reeleita, porque me trouxe uma responsabilidade de, nos meus 80 anos de idade, eu poder ainda estar levantando as bandeiras de luta contra o racismo, né, contra a violência, em favor da democracia, em favor das mulheres. E isso é muito importante para mim. Você chega numa certa idade, depois de alguns mandatos, você entende que é preciso que tenhamos mais mulheres. E nós tivemos mais mulheres negras nessa disputa. Olha, eu pretendo, nessa reconstrução do Brasil, no governo Lula, nós não temos nenhuma dificuldade em reconhecer, e já reconhecemos, é lógico, de que nós temos o melhor presidente que essa nação já teve. E ter Lula de volta, isto nos faz mais forte, e as alianças consolidadas, né, no campo progressista, né, os aliados que vieram no segundo turno, nos faz aumentar a nossa bancada não apenas de resistência, mas a nossa bancada que vai ser uma bancada propositiva, garantindo que exista realmente uma estabilidade na governabilidade do Lula a partir do Congresso Nacional, Câmara e Senado. Então, o nosso papel nesse momento é essas bandeiras mesmo. A minha bandeira, como sempre foi
foi combate à fome, combate à miséria, contra a discriminação, e eu tenho certeza que o Lula vai retomar isso, porque ele teve uma atenção muito especial com a população negra. E eu quero enfatizar as mulheres e a população negra, porque as expectativas estavam todas voltadas para a vinda do Lula, quer dizer, a volta do Lula. E, nesse momento, por exemplo, nós temos a certeza que, para unir esse país, né, é preciso lutar pela democracia, lutar pelo diálogo com os diferentes e com os iguais, e fazer com que as políticas públicas elas sejam todas abraçadas por esses segmentos que precisam dessas políticas públicas. E o Lula é um homem do diálogo. E eu sou louca para chamá-lo de presidente novamente, porque foi com esse presidente que nós, mulheres negras, tivemos mais acesso, os homens negros também, a nossa juventude, na universidade, a questão das nossas moradias, das favelas, tudo isso faz parte de um processo de democratização, porque se você não tem fome, não tem emprego, você não tem saúde, que país é esse? Que democracia é essa? Então, esse momento é o momento em que nós estaremos unidos, tanto os parlamentares que, né, foram eleitos, aqueles que foram candidatos e, sobretudo, a permanência do diálogo com a base. Quem foram essas pessoas que nos apoiaram e que nos fizeram eleitos? Nós temos que combater o racismo institucionalizado, a violência contra as mulheres e principalmente contra as mulheres negras. Então, é um movimento vivo, é um movimento que não é apenas reivindicativo, mas é um movimento que está ocupando os espaços, né? E o espaço da mulher negra, principalmente, é onde ela quiser. Então, nós temos agora tido o melhor resultado da nossa luta, do nosso movimento. Por isso, aqui, nós estamos reivindicando o Ministério da Igualdade Racial, nós estamos reivindicando o Ministério das Mulheres, porque isso significa muito. Foi exatamente esses instrumentos, esses equipamentos que deu consistência para que a nossa luta, né, porque as pessoas falam, eu não sou racista, né? Ah, não, eu gosto das mulheres. Mas, no entanto, nós estamos vivendo hoje uma escala horrorosa de violência contra as mulheres, e principalmente as mulheres negras, violência doméstica. Nós estamos vendo assim, uma banalização. Todo dia você tem um caso terrível, ou vários casos, né, terríveis. Então, é muito, mas muito importante esse momento para nós, e também é um momento em que nós nos organizamos nas nossas bases e temos a esperança de que nós seremos protagonistas, né, em qualquer espaço que nós estivermos, porque acreditamos que o combate ao racismo, esse movimento, essa discussão, né, porque não basta você dizer que não é racista, você tem que ser antirracista. E nós vivemos, principalmente com esse governo atual, nós vivemos um racismo institucional acirrado, né, e nós não concordamos com isso. E, nesse sentido, nós mulheres negras, fomos, né, as que mais batalhou para que nessas eleições pudéssemos ser eleitas. Para que as mulheres sintam-se estimuladas, incentivadas para estar na política, nós temos que dizer que
o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras foi o primeiro a começar a visibilizar e, ao mesmo tempo, políticas para as mulheres. Primeiro, a questão das políticas de cotas, as discussões da paridade, depois com os recortes racial, com os recortes LGBT, com outros recortes, até mesmo os recortes religiosos. Então, é dessa forma, né, que o diálogo nos alcançou. E o Elas por Elas foi fundamental para que nós pudéssemos discutir, né? Muitas de nós, principalmente do PT, nós já, com a nossa militância na base, seja no movimento feminista, feminino, seja na associação de moradores, na luta pelo trabalho, pela saúde, enfim, né? Nós tivemos essas oportunidades de, através do Elas por Elas, fazer esse movimento, discutir com a vizinha, conversar com a outra mulher do lado, né? Dizer e contar um pouco da nossa própria história, que não foi fácil para nenhuma de nós, né? Quando vocês dizem a Benedita deu uma grande contribuição, nós tivemos instrumento para isso. E hoje os instrumentos estão muito mais, eu digo, os equipamentos estão maiores agora, e nós temos que ir para a luta. Ir para a luta mesmo. Lugar de mulher é onde ela quiser, mas principalmente na política. É fundamental. Nós somos maioria da população, seja de gênero e racial. Então, é importante que a nossa participação ela seja eu chamo de uma participação corajosa. A gente não precisa ter medo, não tenha medo dos grandes discursos, né, que nós ouvimos. Nós temos uma história, cada mulher tem uma história. Às vezes, umas começam na favela, outras na bica d'água, outras começam na luta enquanto profissional da educação, da saúde, outras são engenheiras. Agora, por exemplo, com a política de cotas, nós temos uma mulherada negra hoje qualificada na medicina, na engenharia, na advocacia, então na tecnologia. Então, isso é muito importante. É a participação política da gente, porque até mesmo as mulheres donas de casa devem entender de que nós estamos vivendo os piores momentos de nossas vidas. Tudo está muito caro, o arroz, o feijão, né, o leite, o pão, né, nem todo mundo está podendo fazer nem 2 refeições, que dirá 3 refeições por dia. Então, é aí que a gente começa a fazer a nossa política, né? Não se importe com os que as pessoas falam. Você, mulher, que não gosta de falar no meio de muita gente, né? No meio de muita gente, não tem problema. Reúna com a sua família, as mulheres da sua família, e comece ali a exercitar, né, esse fato de participação. Vamos discutir a carestia, vamos discutir a falta de emprego, vamos discutir a falta de saúde, e nós vamos entender que você tem um instrumento para ajudar na sua luta do dia a dia. E esse instrumento é o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. É lógico que temos outros partidos, mas eu estou falando do meu partido, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. O partido que, na favela, me buscou, o partido que, desde a sua fundação, deu atenção para as bandeiras de lutas, de organização, titulação da propriedade, né, da política habitacional, da política de emprego, de segurança, da saúde. Então, eu me encontrei aqui como mulher negra da favela. Outras são mulheres negras de outros segmentos. Não importa. O que importa nesse momento é que cada vez mais nós, mulheres, possamos ocupar
todos os espaços. Isso é que eu tenho para dizer. Foi linda a nossa campanha, foi uma campanha muito coletiva, a mulherada toda que era federal fez dobradinha com as estaduais, e, independente de qualquer coisa, foi, e eu quero dizer que a nossa secretária nacional, que foi candidata também como vice-governadora, deu uma força enorme, mesmo estando grávida, para a gente, foi muito importante, porque nós seguramos as mãos uma das outras. E é isso que eu digo para nossas companheiras. Eu não pude ir pelo Brasil afora, porque dessa vez nós nos concentramos aqui, porque o coração do bolsonarismo está aqui no Rio de Janeiro, está aqui. Então, por conta disso, não pudemos. Mas fizemos vídeos uma para as outras, mandávamos, né, todo o apoio, incentivamos todas as mulheres, e eu concluo essa minha fala colocando uma questão, de que essa eu trabalhei muito e vou continuar trabalhando. As mulheres evangélicas, negras ou brancas, donas de casas, intelectuais, teólogas, nós precisamos fazer um diálogo mais amplo com essas mulheres. Tenho conversado com a Anne, tenho conversado com a Grace, e há realmente essa importância e esse interesse, e nessas eleições nós conversamos com muitos e muitas delas. E foi importante, tivemos apoio, sim. Muitas das mulheres não tiveram condição de expressar o seu voto para não criar problema nem na sua casa, nem na sua igreja, mas foi muito importante votar e ter essa consciência de que o Lula foi o melhor presidente desse país. Nós temos tempo curto para televisão, tempo pequeno, apesar de agora nós temos as nossas cotas e batalhamos por elas, né? Batalhamos pelas cotas raciais, de gênero, batalhamos pelos recursos, batalhamos pelos programas na TV, né, comparecer, tudo mais. Mas, a cada dia, nós temos que começar a nos preparar. A próxima eleição será para vereadores, vereadoras e para prefeitas. Então, é preciso que a gente comece a se articular em torno disso. E em torno de ter uma campanha bem coletiva. Ela funciona. Ela funciona. Nós não temos medo de ter estratégia, de dizer, olha, nós vamos estar apoiando fulana porque nós queremos que seja eleita. E aquelas que não serão candidatas vão estar ali como se fossem candidatos, nos ajudando a fazer isso. Então, não é um conselho, é uma necessidade, é uma demanda. E, enquanto mulher negra, eu quero sempre dizer, olha, nós aumentamos um pouquinho a nossa tinta no Congresso Nacional. Agora, nós queremos nas prefeituras e nas câmaras de vereadoras. Isso é muito importante. É importante porque ninguém mora na União ou no Estado. As eleições municipais, elas são de muita importância. Eu fui vereadora na minha cidade do Rio de Janeiro. Eu sei o quanto isso me ajudou. Olá a todas as pessoas. Eu sou Divaneide Basílio, vereadora em Natal e agora deputada eleita na cidade do Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Sou a primeira mulher autodeclarada negra na Assembleia Legislativa, assim como fui a primeira na Câmara. Isso também traz uma responsabilidade de representar, uma responsabilidade de afirmação desse nosso lugar na política. E a nossa campanha nessa eleição foi justamente a continuidade de um processo de educação popular, de escuta nas comunidades, de ouvir as pessoas e de ação coletiva. Nossa campanha ela teve a força e a
cor das mulheres negras, a força e a luta, né, das nossas vozes juntas. A gente sempre fala disso, porque para nós é muito importante afirmar que as nossas vozes juntas significam nossas bandeiras juntas, nossas pautas juntas. Nós não chegamos até aqui de forma isolada nem individualizada, chegamos aqui de forma coletiva. Ela foi a representação disso, né? Quando a gente ocupava um território, quando a gente foi de conversas para ouvir os sonhos das pessoas, prestar contas daquilo que a gente fez no município de Natal como um exemplo do que poderia ecoar para o Estado como um todo, né? A gente estava trazendo para a ordem do dia uma pauta de integração das cidades, uma pauta de pensar o Estado do Rio Grande do Norte de um lugar diferente. Foi muito importante na nossa campanha ter o apoio do Elas por Elas. De fato, o Elas por Elas, que é um projeto, né, que afirma o nosso lugar na política, nos dá condições de disputa, né, de forma minimamente igualitária, a condição de nós podermos ampliar o lugar das mulheres na política e, por exemplo, eu sou resultado disso. Eu sou a deputada eleita que amplia a bancada petista na Assembleia Legislativa. Nós tínhamos uma bancada com 2 deputados, uma deputada e um deputado, Isolda e Francisco, pessoas que têm, né, um trabalho excelente, e eu sou a deputada que ocupa esse lugar como alguém que amplia, né? Nossa luta foi justamente para ampliar nosso lugar na nossa federação e na chapa como um todo. E eu fui a segunda mais votada da federação, a primeira mais votada na região metropolitana. Então, isso nos dá também esse lugar de como é importante que as campanhas elas tenham essa estratégia de pensar de fato a ampliação, de pensar de fato em como nós vamos poder organizar aquilo que é uma pauta central para que toda a sociedade tenha conhecimento. Então, foi um momento de muito aprendizado, de muita escuta, assim como o nosso mandato, né? Os nossos mandatos de vereadora em Natal foram, né? E tem sido, porque ainda estou nessa fase de conclusão. Então, quando a gente faz uma ação chamada Pé na Porta, que a gente escuta a população e que a gente tem condições de transformar aquilo em lei, como a gente fez com a agricultura urbana, por exemplo, a gente tem a possibilidade de chegar numa comunidade e falar para as pessoas sobre algo concreto, sobre os sonhos delas terem materialidade. E a nossa campanha teve esse lugar, o lugar de falar dos sonhos, o lugar de ouvir as pessoas e o lugar de pensar projetos de futuro, pensar em como é que a gente vai construir esse novo Brasil a partir das comunidades. Organizamos, sobretudo, os comitês populares de luta. Foi fundamental a organização de cada comitê. E eu digo para vocês que já estamos voltando agora nesse pós-campanha, início já do pós-campanha, e retomando os nossos comitês. Esses comitês que foram inicialmente os comitês de luta, depois viraram os comitês de Lula e agora serão os comitês para a gente pensar as políticas públicas, eles foram alimentados em todas as comunidades, em todas as regiões que nós atuamos. E acho que realizar uma campanha a partir da educação popular, da base, dos comitês de luta, fizeram sim a grande diferença para que a gente tivesse esse resultado tão positivo, né? Ser a mais votada na região metropolitana, ter historicamente uma mulher negra na Assembleia, trazendo a pauta antirracista como prioridade, ter tido e ter participado do projeto Vote em Negra, também quero aqui reforçar e agradecer a rede de Pernambuco, das mulheres de Pernambuco que atuaram no Nordeste como um todo, por que não dizer nessa integração com as pautas do Brasil, conjunta aí com o que foi e com o que é o Elas por Elas, a gente conseguiu trazer, né, as mulheres para esse lugar. Então, para mim também a campanha foi um lugar de afirmação da minha identidade como mulher negra, mas não a afirmação de uma identidade
pela identidade. Se fosse só isso, já teria valido a pena, já teria sido fundamental. Mas a afirmação desse lugar de mulher negra como uma pauta que abre para enfrentar o racismo sistêmico, que tem vários elementos, desde a estrutura, passando por essa interseção de gênero, raça e classe, e eu consegui traduzir isso na campanha, falar disso na campanha, falar que ser uma exceção nas câmaras legislativas, nas assembleias legislativas, dói muito, mas já é um passo para a gente abrir espaços para trazer outras mulheres negras, para trazer o povo negro para um lugar esse povo que o nosso povo já deveria ter há muito tempo. Então, nossa campanha foi um misto de levantar todas as nossas pautas, as nossas vozes juntas, de trazer as pessoas com deficiências, de trazer a pauta LGBTQIA+, a integração das cidades, o desenvolvimento sustentável. A gente trouxe meio ambiente combinado com respeito aos povos originários. Então, a gente trouxe pautas sensíveis, estruturantes e, ao mesmo tempo, pautas que foram invisibilizadas ou inviabilizadas por muito tempo. A gente trouxe para um lugar central, um lugar de destaque. E a nossa campanha teve esse sabor que foi ter gente junta fazendo uma grande ciranda, uma ciranda pela democracia. A questão, o recorte de gênero, de raça, dentro das políticas públicas, eles precisam ser devem ocorrer de forma transversal, e esse olhar a gente tem por ser. Então, a gente precisa fazer esse recorte, seja na questão do SUS, que também a maior parte dos usuários do SUS é a população negra, e muitas são as mulheres negras. Então, a gente precisa considerar que quando a gente investe no SUS, a gente está atendendo as mulheres negras. A questão habitacional, a gente tinha lá o Minha Casa Minha Vida, que priorizava, inclusive, ficava em nome da mulher, a moradia. Isso garante com que a gente tenha um Brasil hoje, várias mulheres chefes de família, ou que mulheres que ainda sofrem violência doméstica, e que, sim, a gente também precisa atacar esse problema, porque a questão da violência doméstica faz com que, e se ela não tem uma moradia no nome dela, ela se submete a continuar, porque não tem como sair de casa. Então, esses debates sobre a questão do acesso à moradia, seja na questão de gênero ou de raça, precisa ser olhado. Eu moro em Caxias do Sul, uma cidade que, teoricamente, dizem que é a Europa do Rio Grande do Sul, a região da Serra, então, teoricamente. Por quê? Porque a população negra ela é invisibilizada. Durante o dia, ela está no chão da fábrica ou nas casas, nas mulheres como doméstica. Então, elas não se enxerga a população negra. E nos finais de semana, nos horários de lazer, elas estão na periferia, estão distantes, longe do serviço. Quem mais precisa de serviço público está mais longe do atendimento do serviço público. Então, a gente precisa entender isso na hora de pensar as políticas públicas e um planejamento de cidade que cada vez mais aproxime os serviços e os equipamentos públicos de quem mais precisa, porque afinal todos nós pagamos impostos, e aí não é justo que quem mais precisa fique cada vez mais longe e tenha um custo de vida muito maior para chegar, e muitas vezes não tem saneamento, não tem o atendimento básico, uma iluminação na rua, que também não é só uma lâmpada, mas é uma condição de segurança, para as mulheres que andam nas ruas. Então, tudo isso a gente precisa considerar. Então, esse recorte de pensar moradia, por isso que eu acho que é tão necessário a gente retomar o Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades precisa ser retomado. Além disso, a gente precisa voltar a incentivar, valorizar a educação, e retomar o Ministério da Cultura. Nesse último período, a gente teve um apagão de pensamento crítico, seja pela cultura ou seja pela educação. A educação foi extremamente atacada. Nós tivemos ataque a Paulo Freire, a história de escola sem partido, que os professores ficaram todos com medo, não podiam nem falar nada, se falar qualquer coisa, falar alguma coisa sobre a história dos negros e negras já pode ser considerado ideológico, não sei o quê, sabe? Tudo virou de esquerda. Qualquer um que defenda um pouco mais de democracia virou comunista, Então, os professores ficaram uma saia muito justa, além de nós
né, termos passado por anos de pandemia, também afastou os estudantes da escola, e não tem cultura, né? Investimento na cultura. Esse apagão da cultura, ele é proposital, porque a cultura, além de ser um setor econômico importante, né, ele é também um espaço de construção do pensamento crítico, que sem esse incentivo, as pessoas acabam não conseguindo desenvolver, né, a sua opinião de uma forma mais adequada, tanto que a gente vê hoje, né, tantas pessoas acreditando em fake news, né, porque ficaram talvez só recebendo informações via WhatsApp, e às vezes a gente tenta debater algo mais profundo e a gente vê que fica na superficialidade ou numas notícias que são extremamente... porque esse último período a gente teve um presidente que propagava fake news, né? Então o exemplo vem lá de cima, né? Propagava fake news, propagava ódio, né, contra as mulheres, ódio contra, né, a intolerância como um todo, e isso acaba legitimando e autorizando cada vez mais violência, que é o que a gente vê hoje ainda no Brasil, né? Então, nessa semana, né, dia 20, dia da consciência negra, um dia tão importante que a gente lembra, né, Zumbi dos Palmares, e lembra toda uma luta. É importante a gente, claro, reconhecer, né, essa luta, mas também pensar nos desafios mais do que nunca, né? Porque nesse último período a gente teve retrocesso, a Fundação Palmares praticamente, né, teve também um apagão, né? A gente precisa tratar e retomar as políticas públicas. Quem esteve no parlamento esse período todo aí sabe o quanto difícil foi, né, defender as cotas raciais, que era um debate que a gente já tinha superado, e em vários municípios aí a gente teve retrocessos, e hoje a gente briga para segurar o que a gente conseguiu, ou para perder menos, foi essa a realidade desses últimos anos. Então, pensar que a gente vai ter aí várias mulheres negras, e eu vou estar lá junto, né, e poder ser voz de uma população que muitas vezes não consegue se ver nos espaços representativos, né, para além da questão simbólica de dizer sim, nós podemos e nós estamos lá, é dizer que vamos fazer política para nós, né, e com a gente, é nossa voz que vai construir as políticas públicas, porque melhor do que nós para saber o que a gente passa na vida, né, não adianta, são olhares diferentes, né. O parlamento deveria refletir essa diversidade que não reflete. Hoje, a maioria do parlamento ela é uma população, são homens brancos heterossexuais, né, de meia idade. Então, é um padrão, né? E a gente precisa melhorar essa diversidade. Acho que essa bancada aí que tem assumido tem uma bancada muito potente aí de mulheres negras, né? E que a gente vai poder estar trabalhando, pensando políticas assim como a nossa querida Benê, né? Trabalhou o PL das domésticas, né, que a gente conseguiu aí, foi uma lei, quase a segunda abolição da escravatura, né, gente? Vamos ser sinceros, né? Porque dá direito para mulheres ali, né, uma grande parcela de mulheres negras, né, que trabalhavam como domésticas e que não tinham direito garantido, que era um trabalho ainda, reproduzindo aí o trabalho lá atrás, né, da escravidão, né? Bom, eu me chamo Dandara Tonantizin, eu venho de uma família militante. A minha mãe foi a primeira secretária do PT de Tuiutaba, meu pai é das pastorais, dos movimentos de base, do sindicato, da CUT. Eu cresci participando de reunião, ato, articulação, mas me engajei mesmo no movimento estudantil. Fui do Diretório Central dos Estudantes da UFO, do DEA da Pedagogia, da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais, sempre conciliando a luta do movimento estudantil com os movimentos sociais em geral. Então, se tem despejo, nós estamos lá, o 20 de novembro, a luta das mulheres, todas as lutas por igualdade nós organizamos e construímos na cidade. Em 2020, eu topei o desafio de ser candidata a vereadora em Uberlândia, a terra que eu moro há 20 anos. E nós tivemos uma vitória política e também eleitoral. Eu fui a mais votada da cidade, com 5.237 votos. Nós conseguimos desbancar uma elite coronelista que acha que é dono da chave da porteira. E na Câmara, eu presido 2 comissões importantes, a Comissão de Participação Popular, a Comissão de Igualdade Racial, liderando várias lutas e frentes de resistência. Foi nesse espírito que topei de novo o desafio de ser candidata a deputada federal, representando um projeto coletivo, ancestral, feito a muitas mãos, com muitos sonhos, muitas lutas. E nós conseguimos.
Eu sou a primeira mulher negra deputada federal do PT de Minas Gerais. Isso não é pouca coisa. E eu espero que nos próximos anos a nossa presença seja cada vez maior nos espaços de poder, que a gente consiga fazer reformas estruturais e estruturantes do Estado brasileiro, que a gente consiga construir uma agenda que aponte para o futuro conectada com o século XXI. Tem gente que fala que nós, mulheres, negros, jovens, fazemos lutas identitárias, como se fossem lutas excludentes, segmentadas, destinadas a apenas uma parcela da sociedade. Eu discordo veementemente. Até porque o racismo, o machismo, o patriarcado não é apenas uma questão de identidade. Eles são estruturais e estruturantes da sociedade brasileira, organizam relações de poder. Quando nós legislamos, quando nós atuamos, militamos, construímos qualquer ação ou programa, nós estamos beneficiando a maioria da população, porque nós somos a maioria. E a agenda de direitos no nosso país atinge diretamente o nosso povo. Eu lutei muito na minha cidade para ter renda básica, e acho que a gente vai precisar agora efetivar, de fato, aquilo que o Suplicy dizia lá na década de 90, a necessidade de garantir uma renda básica de cidadania. E quando nós lutamos para ter renda básica, nós não estamos beneficiando só o povo preto, mas também e principalmente o povo preto, porque a pobreza tem cor no nosso país. Nós estamos lutando muito para construir uma agenda de direitos para a juventude. Nós temos agora uma geração de precarizados, que são os trabalhadores que não têm nem carteira assinada, nem direito trabalhista, nenhuma folga remunerada por semana, nem o acidente de trabalho é considerado acidente de trabalho. Quando a gente avançar numa reforma trabalhista realmente conectada com os desafios da nova classe trabalhadora, nós não vamos estar fazendo direitos só para a população negra ou só para as mulheres, mas também, na sua grande maioria, de quem está na sua grande maioria com uma bag nas costas, carregando comida 8, 10, 20 horas, sem ter nada para comer, são jovens negros de quebrada. Então nós estamos falando de políticas públicas que vão transformar a vida das pessoas e impactar diretamente nós, que somos a maioria. E eu acho que uma grande estratégia nossa tem que ser aquilombar na política, andar junto, andar em bando, pensar para onde vamos, como vamos, para que a gente possa se fortalecer. E também fortalecer outras lideranças. Acho que lideranças não surgem do nada, lideranças são construídas, lideranças são fortalecidas. Então, que essa quantidade de mulheres, de negros e negras eleitos e eleitas no âmbito estadual, nacional, possam potencializar nas eleições de 2024 outras lideranças nos territórios. Eu quero eleger muita mulher preta vereadora nessa Minas Gerais. Acho que esse próximo governo Lula vai precisar ser um governo de muita mobilização social. Quem acha que a vida vai estar só na burocracia, no gabinete, nos acordinhos de plenário, está muito enganado. Nós vamos precisar de mandatos, pé dentro, pé fora. É um pé na comissão, um pé na manifestação, é um pé na sessão, um pé no barro. Eu quero fortalecer essas iniciativas, a conexão com a classe trabalhadora, com os movimentos sociais. Nós temos que fazer muita pressão de fora para dentro, nós temos que convencer uma parcela significativa da sociedade, da nossa agenda, dos programas, das políticas, dos projetos de lei que nós vamos colocar para a gente disputar narrativas, corações e mentes para o nosso projeto. Acho que será um grande desafio, mas eu não tenho dúvida, vai ser com o povo, com gente, com muita mobilização e articulação que nós vamos promover as mudanças que o Brasil precisa. Percebam que o mês de novembro não é só o mês dos povos negros, da festa negra, do sorriso negro, é da consciência negra. Que nós queremos despertar consciência racial nesse país. Eles tentaram vender uma ideia de um país mulato, mestiço, marrom bombom, cor de cuia, inventaram uma tal democracia racial para negar os marcadores de raça, ao mesmo tempo que operam com esses marcadores na exclusão, no aprofundamento das desigualdades, na manutenção de privilégios. Esse é um mês muito importante. O Dia Nacional Zumbi dos Palmares é fundamental. Reconhecer os nossos heróis,
ter os nossos símbolos valorizados é central para a transformação também do nosso país. E acho que nós vamos precisar avançar numa agenda de direitos do povo negro conectada com o século XXI. Porque nós chegamos na lei de cotas, nós agora vamos passar por uma revisão, e nós não resolvemos o racismo estrutural e estruturante da nossa sociedade. Nós conseguimos eleger uma quantidade histórica de mulheres negras nessa eleição, tanto no Congresso quanto nas assembleias, mas nós, mulheres negras, somos 28% da sociedade, o maior grupo, o maior contingente populacional, e estamos muito longe de ser isso nos espaços de poder. Nós precisamos efetivar uma lei fundamental, que é fruto dos governos Lula, que é a Lei 10.639 e a 11.645, que torna obrigatório o ensino da história, cultura africana, afro-brasileira e indígena nas escolas, de forma transversal, em todos os anos, ciclos e séries. Se não tiver formação continuada de professores, se não tiver livro didático realmente pautando a temática, nós não conseguiremos avançar essa lei que é tão importante para a educação antirracista, porque nós apostamos na educação enquanto chave, motriz, transformadora de consciência, de valores na sociedade. Então, acho que nós precisamos construir essa agenda. Um Fundo Nacional de Reparação pela Escravidão, para manter e financiar políticas de combate ao racismo. Nós precisamos reduzir a letalidade policial. É muito ruim o país ter 3,5 polícia, e a cada 23 minutos um jovem negro ser assassinado. Nós precisamos colocar agora a vigência da lei de cotas por mais 20, 50, 100 anos, porque nós vamos demorar um tempo para superar as mazelas da escravização do nosso povo, mas garantir que o cotista tenha assistência estudantil garantida, o vale transporte, a alimentação, uma bolsa moradia, um auxílio material didático. Caso contrário, nós não efetivaremos a permanência desse estudante negro na universidade. Nós vamos precisar fazer políticas públicas, tanto de transferência de renda, quanto de melhoria de vida, qualidade, voltada para o povo negro, fortalecer no campo da cultura as iniciativas negras populares, que são enormes. Eu venho de uma região onde os festejos de congado, folia de reis, capoeira, são fortíssimos, é o nosso patrimônio de Minas Gerais. E com a extinção do Ministério da Cultura, só os ternos de congado, as folias, as guardas, os ternos sabem o que fizeram ao longo desses anos para continuar mantendo viva a história e a tradição de um povo. Nós vamos precisar construir sonhos e apontar um caminho de transformação profunda para promover direitos, fazer reparação histórica e promover a igualdade. Olha, nós temos uma bancada de 10 deputados federais do PT de Minas Gerais. Nós estamos comemorando ter uma mulher negra, a primeira. É luta, é resistência. Nós sabemos que para eu estar aqui hoje, para Macaé, Andréia, Leninha, que são deputadas estaduais, muitas deram as suas vidas, abriram caminhos, possibilitaram ocupar espaços. Mas nós precisamos ser mais. Se nós somos 28% da sociedade, se os negros são mais de 50%, as mulheres são mais de 50%, nós só queremos que os nossos representantes tenham cor, cheiro, origem, identidade do povo brasileiro. Nós não queremos superioridade, supremacia, nada disso. Nós queremos fazer com que a democracia realmente seja efetivada. E na democracia nós precisamos de garantir a representatividade do povo. Não dá só para uma parcela da sociedade estar representada. Nós vamos precisar fazer muita luta para construir novas lideranças. Que, como eu disse, lideranças não surgem do nada. Lideranças são construídas, fortalecidas, e que a gente possa ter no PT, no sindicato, nos movimentos sociais, em todos os lugares, mulheres negras no lugar de protagonista, liderando e representando essa resistência. Eu queria dizer para as mulheres que estão nos ouvindo que a gente pode sim, que esse negócio de perfil,
de potencial eleitoral. São coisas que muitas vezes inventam para continuar mantendo hierarquias de privilégio, manutenção de poder. Se a nossa presença incomoda, nós temos que continuar incomodando, porque a nossa luta é ancestral, não começa e nem termina em nós. Nós estamos aqui fazendo parte delas. Então, eu queria fazer um chamado, uma convocatória a todas as mulheres negras lideranças que atuam no bairro, na escola, na associação, no coletivo, coloquem os seus nomes à disposição de construção de projetos coletivos. Coloquem seus corpos, suas vidas na linha de frente da transformação. Nós precisamos ser cada vez mais multidão. Onde eles querem silêncio, nós somos voz. Onde eles querem medo, nós somos coragem. Nós viemos para ocupar, resistir e transformar. Vamos embora, contem comigo. Saibam que nós temos uma mulher preta, deputada federal, de muita luta, de muita coragem, muita ousadia, que é cada vez mais aquilombar na política. E em 2023, o presidente Lula sancionou a nova lei de cotas. Juntamente com o REUNE, o ProUni, o Refis, a lei de cotas provocou uma revolução pacífica na educação brasileira, ao abrir as portas das universidades federais para jovens de baixa renda, negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Pela primeira vez na história, nós teremos ações afirmativas, cotas obrigatórias na pós-graduação, no mestrado, no doutorado. Nós acreditamos muito na educação como uma grande chave para transformar vidas. Foi muito importante aprovar na Câmara e no Senado num tempo recorde de 3 meses de discussão. E também foi muito importante o presidente Lula sancionar na última segunda-feira, dia 13, mostrando o compromisso também do governo do presidente Lula com as ações afirmativas. Porque havia uma dúvida. Se as cotas continuam ou não? Completou 10 anos, como é que fica a situação das cotas? Setores conservadores aproveitaram desse momento para dizer que era o fim das cotas, que as cotas acabariam, que não continuaria mais, e nós conseguimos avançar e aprimorar, corrigir algumas coisas que ainda estavam em abertas, mas dizer que as cotas continuam. Nós construímos um relatório que modificou completamente o que a gente tinha de projeto e apontou 10 pontos para a mudança na nova lei de cotas. As principais mudanças nesse momento é que, primeiro, será considerada a nota da ampla concorrência, corrigindo uma distorção, porque, infelizmente, em alguns cursos, a proporção de candidato vaga lá na cota estava mais concorrido do que na ampla concorrência. Nós também colocamos a prioridade dos cotistas serem bolsistas de assistência estudantil. Tornamos a cota quilombola obrigatória, assim como a cota indígena. Como eu disse anteriormente, levamos para a pós-graduação. Corrigimos a cota de renda. Agora vai ser um salário por pessoa para ter acesso à cota de renda. E também colocamos o seguinte: a vaga remanescente, aquela que sobra lá no final de aplicada todas as vagas, ela deve retornar para as cotas, não ir direto para a ampla concorrência. Eu estou muito feliz porque o MEC ele realmente foi um parceiro desse processo de discussão das cotas, elaboração dessas mudanças. Nós sancionamos no dia 13 para que já possa passar a valer nesse Enem. Então, nesse Enem, essas mudanças já serão adotadas. Fica aí agora também o chamamento para cada universidade, cada reitor, reitora, convocar o seu conselho superior para que essas mudanças também façam parte dos próximos vestibulares. Eu vivi esses últimos 10 anos da universidade, senti na pele as angústias, as demandas, mas também pude testemunhar com meus olhos a transformação da cadeira, da cor, da pesquisa, do texto, da elaboração da universidade. Porque eu senti que nós entramos, mas nós não só ficamos parados na sala de aula. Os estudantes negros também influenciaram
na ementa, nas referências bibliográficas, nas linhas de pesquisa, os grupos de discussões, os temas mudaram, são outros. Quantos estudantes cotistas foram pesquisar as cotas, a Lei 10.639, o hip hop, o congá, da capoeira, não a partir daquela relação pesquisador-objeto de pesquisa, mas enquanto sujeito pesquisador. E isso foi profundamente transformador da ciência, da pesquisa, da extensão. Foi também muito bonito ver o quanto os estudantes cotistas se engajaram para transformar a universidade. Hoje, a luta por assistência estudantil é uma das principais bandeiras do movimento estudantil brasileiro. Não por acaso. Houve também a capacidade de unificação de diversas pautas e temas estratégicos para nós. Foi também muito importante ver a criação dos núcleos de estudos afro-brasileiros, os nossos NEABs, NEABIs. Hoje, muitas universidades têm uma pró-reitoria de assistência estudantil, uma pró-reitoria de pertencimento, de inclusão, de ações afirmativas. Então, até isso nós fizemos. Nós alteramos até a estrutura administrativa das universidades. Fica agora mais um desafio para o próximo ciclo dos 10 anos, que a gente possa seguir enegrecendo, pintando de povo, transformando a educação e abrindo caminhos para que mais de nós possam vir. Infelizmente, nos últimos 6 anos, houve um apagão proposital de dados em todo o governo federal, mas o MEC sofreu ainda mais. E quando não há acompanhamento de uma política de ação afirmativa, essa política fica frágil. Por isso nós colocamos na nova lei de cotas que serão 10 anos para a nova avaliação, mas com ciclos anuais de monitoramento feito pelo MEC, porque ela precisa ser acompanhada. Vou dar um exemplo. As universidades perceberam as fraudes que estavam acontecendo no processo de autodeclaração. A afroconveniência imperava em alguns cursos de maior concorrência. Então, o próprio movimento negro, a sociedade civil, a comunidade universitária, os estudantes se organizaram para constituir bancas de aferição racial. Infelizmente, nos últimos 6 anos, o MEC não deu nenhuma importância, nenhuma atenção para as bancas de heteroidentificação, de aferição racial. Ou seja, uma mudança profunda está em curso nas universidades e o Ministério da Educação nem sequer se atentou. Então, acho que é muito importante esse acompanhamento e esse monitoramento para que o movimento seja contínuo. Nós precisamos saber quantos cotistas entraram, quantos terminaram, quantos evadiram, quantos formaram. Porque nós sabemos que ter um estudante jovem negro de periferia, baixa renda, escola pública, com um diploma na mão, é a mais profunda transformação da nossa sociedade. E isso leva também para o lado de fora, né? Porque nós impactamos no mercado de trabalho com mão de obra qualificada, nós também impactamos na sociedade com um pensamento crítico, autônomo, com o que a Angela Davis chama de verdadeiro empoderamento, que é a tomada de consciência. É a gente se perceber no mundo e também ter a capacidade de ler e transformar o mundo. Foram 13 ações realizadas pelo Ministério, envolvendo 12 outros ministérios da Esplanada, uma parceria grande. Na comunicação, por exemplo, constituindo um grupo de trabalho de educação, de comunicação antirracista, para que o nosso governo, para que todos os espaços estatais, prestadoras de serviço, avancem numa comunicação não racista. Parceria com o MDA, com o INCRA, na titularização de terras quilombolas, no tombamento de terras quilombolas, parceria com o Ministério da Cultura, no reconhecimento e editais específicos voltados para o fomento e fortalecimento da cultura hip-hop, um grande programa de ações afirmativas, mostrando, inclusive, que a luta por promoção de igualdade racial, ela não pode estar só numa caixinha, num gueto.
ela precisa de fato ser transversal, ela precisa estar em todos os ministérios, mas precisa de ser prioridade, precisa estar no centro da agenda de desenvolvimento do nosso país. Porque não tem reconstrução do Brasil sem combater o racismo, sem combater todas as formas de opressão e discriminação. Porque essas opressões, elas organizam hoje o ódio, organizam a extrema-direita, organizam setores conservadores. Então, essa luta contra as opressões é uma luta emancipatória do nosso povo e tem sido cada vez mais uma agenda central do nosso governo. De novo, parabenizar a ministra Aniele, parabenizar o presidente Lula. Continue com o TV Elas por Elas Formação, não perca as próximas aulas e compartilhe com as suas companheiras. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.